Boa tarde, irmãos. Meu nome é José Pereira, sou do Grupo Espírita Lar de Nazaré, de Rondonópolis. E a pedido da nossa irmã Sandra, estou gravando esse vídeo direcionado a todos os trabalhadores espíritas e todos os simpatizantes espíritas do Grupo Espírita A Caminho da Luz da cidade de Pedra Preta. O estudo proposto trata-se do perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. Esse tema do perdão é tratado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu inicio esse estudo tratando sobre o sentimento que geralmente a falta do perdão produz em nós, né? Que é o sentimento, nós não só nós encarnados, como desencarnados também, que é o sentimento da mágoa, né? A mágoa, ela já foi comprovada cientificamente que a mágoa ela produz e ajuda a desenvolver inúmeras doenças em nosso corpo físico. Então, a palavra mágoa tem uma origem no latim, mácula, que representa um sentimento de desgosto, pesar, sensação de amargura, tristeza e ressentimento. A palavra que mais a tradução, o significado que mais nos chama a atenção na palavra mágoa seria o ressentimento, que é o quê? É você sentir novamente toda aquela ofensa, todo aquele desgosto, todo aquele pesar, toda aquela sensação de amargura novamente. Então a pessoa, quando ela não perdoa e ela tem esse sentimento de mágoa em seu coração, o que acontece? Toda vez que ela lembra desse episódio, toda vez que ela comenta, vem à tona todo esse sentimento, tudo aquilo que ela sentiu naquele momento, aquela aflição, aquele desgosto, aquela raiva, tudo aquilo retoma. E aí agora você imagina, esse fato de você ressentir de novo, ele tem inúmeras consequências no seu corpo físico. Descargas hormonais, distúrbios que você sente no seu corpo físico, claramente, qualquer um de nós tem a fácil impressão de que um sentimento de desgosto produz no nosso corpo físico. O desconforto, a irritabilidade, a atmosfera que fica vibrando em nossa mente, a gente não conseguir se desligar daquilo, os inúmeros hormônios que são depositados na nossa corrente sanguínea naquele momento, e que são de um modo necessário, às vezes, o funcionamento normal do nosso organismo, mas quando ele é produzido em excesso, demasiadamente, repetidamente, nos causam mal ao longo dos anos. E quantas pessoas a gente conhece e comentam, de mágoas que têm há 10, 20, 30 anos, e ficam ressentindo aquilo todo esse tempo. Então, o mal que nos causa, além de vários males espirituais, tem também os males físicos que nos vêm à tona nessas situações do cultivo da mágoa, da falta do perdão. Nós nos encontramos, se fôssemos comparar a nosso processo evolutivo, numa escala de 0 a 10, nós nos encontramos mais ou menos na escala 5. Essa escala 5 quer dizer o quê? Que nós ainda estamos parte animalizados e parte angelizados, na angelitude. Então, nós ainda sofremos muito grandemente a influência da espiritualidade tentando nos levar para um caminho de luz, mas também temos ainda uma grande influência do nosso lado animalizado, que ainda nos cobra, ainda nos conduz às situações ainda levadas pela ignorância, pela irresponsabilidade, e que tomamos decisões impensadas. E que muitas das vezes, a maioria das vezes, como nós sabemos, tem futuramente o resgate dessa atitude.
pois sabemos da justiça da lei divina, de que nada passa impune, né? Então hoje nessa escala nós nos encontramos mais ou menos na escala 5. E muitas pessoas às vezes comentam, poxa, mas a gente não tem uma influência da espiritualidade? Isso não é considerado quando é praticada a lei da justiça divina? Com certeza, né? E como que isso é se dado? A influência que nós recebemos, tanto é influência boa, dos bons espíritos, dos espíritos que nos querem bem, dos nossos amigos, dos nossos anjos da guarda, assim podemos dizer, como também de vários inimigos que nós, ao longo dessas várias reencarnações, nós adquirimos. Então, essa influência, como o nome mesmo já diz, é influência. Não é um arrastamento irresistível, né? Eles são apenas torcedores. Então, os bons espíritos fazem uma torcida e buscam nos inspirar a boas coisas, aos bons sentimentos, ao bem, ao amor ao próximo, tudo que é ligado ao progresso espiritual. Os espíritos, já que não nos querem tão bem assim, que ainda guardam, né, vestígios do mal que um dia fizemos a eles, porque nós não somos inocentes, né? Hoje os inimigos que nós temos são aqueles que ainda não aprenderam a praticar o perdão e olham para nós como aquele algoz de 2, 3 encarnações passadas. Hoje a gente se apresenta um pouco mais organizadinho, digamos assim, mas, né, quem sabe o que nós já fizemos, né? Nós hoje, numa reflexão de quem somos, a gente já consegue identificar as nossas tendências, a nossa instinto às vezes violento, impaciente, irritado. Agora você imagina isso há várias e várias encarnações passadas, como isso não se dava? Com certeza não se dava de uma forma agradável. Então, com isso, com certeza nós adquirimos vários inimigos no plano espiritual devido a esse comportamento que nos era presente nessa época. E essas criaturas hoje ainda não conseguem nos perdoar. Até justamente que tratamos do assunto do perdão. O perdão, ele é uma prática salutar tanto para encarnados como para desencarnados. Tantos tratamentos que são realizados nos centros espíritas, a maioria deles é em relação a isso, a convencer esse irmão nosso que se encontra hoje no plano espiritual a nos perdoar o mal que nós fizemos a eles, a esquecer, a quebrar essa algema que um dia foi criada conosco, a superar às vezes uma reencarnação nossa que nós não conseguimos perdoar ele, e hoje ele está do lado de lá, conseguimos perdoar, dar um passo em direção à evolução que nós não demos ainda, né? Então, dentro dessa situação que nós havíamos falado sobre a influência, nós não somos arrastados. Por isso que a justiça divina, a justiça é perfeita, porque ela leva em consideração a sua atitude, o seu livre-arbítrio. Porque por mais que você é influenciado, inspirado tanto para o bem como para o mal, quem toma a decisão é você. É como se nós pensássemos numa torcida de futebol. A torcida, ela grita, ela fala, ela pula, faz um maior barulho, mas ela não desce lá no campo e chuta a bola no gol. Quem faz isso é o próprio time que está jogando. Então nós somos esse time. Nós é que tomamos a decisão. Se fazemos, se não fazemos, se perdoamos, se não perdoamos, se vingamos ou se não vingamos. Por isso que a justiça divina trabalha de uma forma extremamente justa, né, e imparcial. A misericórdia é um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade do outro. Piedade e compaixão. Ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia. Perdão concedido unicamente por bondade e graça. Esse é o significado da palavra misericórdia no dicionário. Então, até no dicionário você tem uma expressão profunda da misericórdia. E
percebemos aqui a relação com o perdão. Então é você você sentir o sofrimento do outro, né? E se colocar na posição do perdão concedido unicamente por bondade, sem condição, sem a ofensa, sem fazer com que o outro se sinta diminuído, né? A gente não pode usar da misericórdia e do perdão como uma vara que faz o outro sofrer. Então eu perdoo, mas mediante uma situação, eu perdoo, mas mediante uma condição, humilho através do meu orgulho, da minha vaidade, para demonstrar, querer demonstrar uma falsa generosidade minha, uma falsa misericórdia. Ela não é praticada dessa forma. Deixa bem claro o significado da palavra. E Jesus também explica isso, junto a Kardec, no Evangelho, né, que ela não é praticada dessa forma. Então, o ódio e o rancor geralmente é característico de pessoas ansiosas, né, de pessoas sombrias e infelizes. Como que uma pessoa consegue ser feliz e ter um magnetismo, digamos assim, luminoso, sendo alimentando esse tipo de sentimento no seu íntimo? É impossível, né? Denota uma alma sem elevação. A gente percebe que é uma pessoa extremamente arraigada ao chão, acredita ainda que ela é a justiceira, ela é a pessoa que vai defender ela e a sua família, e seus entes queridos, seus amigos, tudo está sobre a mão dela, ela que tem que fazer, ela que tem essa missão. Não acredita, fala de uma fé, mas da boca para fora, né? Quer resolver os problemas ela mesma. Fala às vezes da boca para fora, não, coloco na mão de Deus, mas colocar na mão de Deus é a demonstração da nossa fé. É você ficar em paz mediante uma situação em que não depende de você resolver. Nós somos obrigados a fazer o que nos convém, o que nos está ao nosso alcance. Depois do nosso alcance, aí é essa etapa de você colocar na mão de Deus, né? O que vai até o nosso alcance é obrigação nossa e Deus não vai fazer por nós. Mas a partir daí é a demonstração da nossa fé. E aí você percebe que geralmente essas pessoas ela não têm essa possibilidade ainda desenvolvida. Deus nos criou para a felicidade. Quem não perdoa não tem como ser feliz, né? Não tem como eu ser feliz sem perdoar. Então pessoas que usam alguns jargões para se livrar, para sair pela tangente às vezes dessa responsabilidade de praticar o perdão, diz, não, eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Não, se o mal foi praticado para você, se a pessoa está te incomodando, esse sentimento desperta alguma coisa em você, nós sabemos quando desperta, a responsabilidade é sua, quem tem que perdoar é você, né? Deus ele perdoa todo mundo, nós é que precisamos aprender a perdoar, ele não. Então, e outras que realmente já assumem, não, eu não consigo perdoar, eu não perdoo, pisou na bola comigo, é uma vez só e pronto, acabou, né? Então nós vemos sempre essas opções quando não é conosco mesmo, né? Então sempre recebemos o efeito das nossas ações, né? Nós sabemos da justiça divina, como já foi dito, nós sabemos das nossas ações, né? Geram um sentimento e uma relação com o que nós vamos receber na nossa vida. Às vezes a gente percebe que tem pessoas assim que tem aquele vibra num padrão, como nós dissemos antes, não tão elevado, uma atmosfera pesada, e você percebe que as coisas, tudo que pode dar errado na vida dela, né? Mas é muito por causa desses atos, desse plantio diário. A pessoa planta só situações complicadas, gosta de uma discussão, gosta de um bate-boca, gosta de estar envolvido com coisas negativas, sabe? Então aquilo vai criando uma atmosfera que vai retornando para ela, né? Do modo como agimos para com os outros, agirão conosco também, né? Lembra, é a lei divina, a justiça divina. Então, da mesma forma que nós somos ásperos, impacientes, duros com os outros, é isso que vai chegar até nós, não tem como chegar algo diferente. Somos regidos pela lei de causa e efeito, né? Estabelecida pela lei divina. Então, nós escolhemos
única e exclusivamente o que plantamos.